Bom, estamos aqui novamente com esse quadro que, para mim, ele tem toda uma diferença quando eu quero levar até você experiências que deixam de ser a teoria, que deixam de ser as ciências, para ser a vida real. E aí eu queria agradecer a você, amiga e doutora Miriam, uma profissional excelente que conheço há tanto tempo, que tem um carinho imenso e que aceitou de prontidão o meu convite. Eu já tinha tanta vontade de trazer você aqui antes. Eu estava esperando. Eu que agradeço a oportunidade. Estava esperando o momentinho certo, Miriam, sabe? E aí, de repente, é aquilo. Chegou um e-mail. O tempo de tudo. Tá entendendo? E aí tinha que ser hoje, não é? Para a gente ajudar tantas pessoas que do outro lado passaram o que você passou. Mas antes de falar nisso, vamos começar do começo? Vamos. Então, doutora Miriam, filha de quem? Quantos irmãos? Nasceu aonde? E meu pai é radialista. Deixa coisa linda. Foi eu também sou, né? radialista. Meu pai foi radialista da velha guarda da Gazeta. Como é o nome dele? Lima Neto. Foi sonotécnico. Aí Aí foi radialista, depois foi advogado. A minha mãe era do Ministério da Agricultura. Como é o nome dela? Leia. Maria Leatrice. Oh, coisa... Pois é, um linda, beijinho dela, linda. né? Mas já estão em outra morada, né? Já Agora você tem 2 pais no céu e 2 mães no céu. Oh, minha filha, muita gente tenho, pra proteger. olha, tanto pai, tanta mãe no céu que você não faz ideia. E na terra aqui também, né? Que bom, né? E não tenho irmãos, sou filha única. Ainda quer dizer que é assim muito dengo, muito... ou Olha, não? Cláudia, eu nunca gostei não de dengo, não. Eu sempre lhe vi tão forte. Eu acho que você não foi super protegida, também não. Forte também, eu acho que... Eu pensava que era mais. Pensava. Eu pensava... Pois eu acho que você descobriu que era mais forte do que eu imaginava. Agora isso é mesmo. Então, eu me casei muito cedo, né? Quantos anos, Com menina? 16 anos. Pois é, porque você é tão novinha, eu sei que você tem filhos, Oxe, né? eu sou avó de 6 netos lindos. Chique vó tão nova, minha gente. Vocês veem a avó de hoje. 6 netos lindos, lindos. Dos Que tempos eu atuais. curto, que eu amo. Você diria o nome e a idade dele? João Vitor Catunda, que muita gente conhece, né? E que está aí à frente da nossa Maceió. Fez 19 anos agora. Tem o João Pedro Catunda, que é conhecido como Catundinha lá no Coque. Fez 15 anos. Tem a Madu, Maria Eduarda Catunda, também, 13 anos. Aí tem o Levi, que tem 5, que é uma figura folclórica. João Guilherme, também com 5, que é irmão de João Vitor e João Pedro. E tem o Luca, que fechou com chave de ouro, que tem 2 anos. Oh, coisa linda. São então você 6. tem todas essas curtições. Todos e os meus filhos, Edmundo, Vanessa, Gustavo, que são criaturas que são maravilhosas. Tesouros, né? Tesouros na minha vida, com certeza. E o seu esposo? Também, companheiro e que sempre me apoiou O nome dele? em tudo. Edmundo. Edmundo. Então vejam que é uma história, que aí tá tudo certinho, né, Miriam? Está. Pai, irmã, filha única, que a gente já acha assim, única. tudo foi para ela. Sabe aquele centrinho do universo? Mas aí vocês viram que sem superproteção e por isso talvez não tendo tanto dengo não foi tão frágil, Não né? foi. Mas Olha, também você veja, aos 16 já comecei a construir o meu próprio ninho, né? Exatamente. E aí, casando tão nova, como foi a parte profissional, Miriam? Olha, eu tive o meu filho mais velho no primeiro dia da prova do vestibular. Então, já viu, eu não pude fazer vestibular. Mas eu disse, não tem problema. E não pude mesmo, porque eu podia fazer na maternidade. Mas como foi cesárea, e 6h30 da manhã, então não podia. Aí eu disse, não tem problema, para o ano eu faço. Quando foi para o ano, outro. Eu disse, não tem problema não, já estou com 2, ou muito novinha. No próximo ano eu tenho. No próximo ano, outro. Então foram 3 anos seguidos. Ei. Com os 3 filhos que eu não arrependo, não. Não me arrependo. Aconselho a todo mundo, quem gosta, quem quer ser mãe, quem gosta de criança, quem tem um casamento e que quer, né, manter uma família, eu não sou muito a favor desse negócio de dizer,
ah, vou passar 2, 3 anos para começar tudo de novo. Não. Aproveitar a vida. O meu, assim, foram 3 anos, quando cresceram todos, né, de uma vez só, e quando me deram, e me dão felicidade, me dão todos juntos. Graças a Deus. Que coisa boa. Então aí, terceiro vestibular, não pôde terceiro filho. Aí no quarto fez? Não, senhora, porque eu tinha 3 meninos novinhos dentro de casa. 3 criaturas novinhas dentro de casa, aquele monte de mamadeira, aquele monte de fralda, que não era fralda descartável. Era calça enxuta. Passei por isso também. Pense, você passou. Então, o que é que acontece? Eu parei 3 anos, 4 anos de estudar. E aí, um dia, eu resolvi, eu disse, está na hora. E a única coisa que eu queria fazer na minha vida, e nunca pensei em fazer outra coisa, era psicologia. Como é que viu essa história de psicologia? Veio da onde essa vontade? Não. Era Sabe de explicar? mim, era uma coisa que toda a vida eu sempre me interessei muito por estudar, entender o comportamento humano. Isso sempre foi uma coisa que me chamava atenção. Sempre gostei, sempre lia muito. E me preparei, assim, em um mês, estudei, fiz o vestibular e entrei na faculdade. Inteligentíssima, que sempre foi. Isso você está dizendo. Aí era bom demais, Cláudia, porque os meninos tudo pequeno, eu estudava, quando eu não tinha com quem deixar, o SESMAC naquela época, psicologia, era onde era o Cônego Machado, que tinha aquela parte, aquela praça toda. Eu levava os 3 meninos para a faculdade de tarde, deixava eles todos lá e, como eu, outras pessoas. E assim estudei, me formei com apoio, né, da família, porque não é fácil a gente ter as 3 crianças e estudar. Tem que ter uma estrutura. Fazer né? formação, pós-graduação. E aí foi eu terminando a faculdade e recebendo convite já para ensinar. Então, eu ensinei no colégio universitário, eu ensinei no curso técnico, nos cursos técnicos de lá do SESMAC e entrei logo para psicologia. Quantos anos São como professora? 25 anos de professora. 25? 25. 25, agora esses últimos 2 anos e meio... Aí tem eu uma estou interrompida, afastada. mas a gente vai entender por quê, né? Mas veja Vamos. só, aí quando você terminou e que já começou sendo convidada, e claro, porque ela foi uma aluna diferenciada, senão ninguém ia querer que ela ensinasse o que ela não sabia, não é? Então já mostra aí a diferença das coisas. E aí você só foi professora ou você também fez consultório? Não, eu faço consultório. Eu faço ou também teve que parar? É porque ainda É não o hábito, organizei, né? não, viu, Cláudia? Mas não é para organizar não, porque daqui a pouco volta. Não, eu tive que parar. Né, Mas porque... passou quantos anos no consultório? Esse tempo inteiro. Esses né? mesmos Esse 25? mesmo tempo eu já era de um jeito, eu corria e trabalhava tanto, eu trabalhava os 3 horários, né? Eu chegava no SESMAC 1h da tarde e saía 10 horas da noite. Eu ensinava não só na psicologia, mas eu ensinava a psicologia aplicada à administração, a serviço social, jornalismo e publicidade, turismo. Não é? E aquela psicologia do início dos primeiros períodos? Era qual a matéria? Qual a matéria? Comigo é a história da psicologia, que você foi dar palestra. Minha filha, Porque ali ali é a minha paixão. Era o desafio de poder que aquelas pessoas se encantassem pelo que você ama, né? De chegar logo nos primeiros períodos, receber os alunos no primeiro dia de aula, muitos com muitas dúvidas. É isso que eu quero. Que diziam... eu vim porque eu passei na segunda opção, eu vim porque eu não estou conseguindo entrar em medicina e odonto, e eu procurar fazer um trabalho com eles, que psicologia era, para mim, a meu ver, é a ciência mais importante. Linda. E ela, como sabe que eu sou apaixonada, me levava para dizer isso nas turmas dela. E tá aí os meus alunos que digam, porque eu dou aula, dou, e naquele meio eu digo, mas é minha gente, é linda a psicologia. Aí sempre eles estão repetindo isso pra mim. Essa é você, não é, Miriam? Então, quer dizer, até essa sou eu E que daqui a pouco volta tudo de novo. Mas aí, veja só, Miriam,
Na hora em que você tinha toda essa, vamos dizer, essa correria, você disse que teve a ajuda da família para poder estudar, porque com 3 filhos pequenos para estar... Tinha que ter. Eles cresceram Pois é. vendo essa mãe correndo. Cresceram vendo a mãe correndo, cresceram indo para a faculdade e ainda ficavam calados, não ficavam fazendo barulho, porque sabia que as turmas estavam em aula, né? E se não fizessem silêncio, tinha quem tirasse, porque Vavá estava sempre por ali, Coralina. Eita, meu olha professor só. Vavá. E então, Coralina para mandar, querida, Coralina para querida. mandar todo mundo para casa. E aí eles sempre se conformaram, ficaram direitos. Eu fazia supervisão até 10 horas da noite. Quando a gente saía, às vezes estava dormindo na poltrona, esperando. E essa foi a vida de 3 pessoas bem-sucedidas, Foi. pelo que eu conheço. Graças né, a Deus, Cláudia. Agora me Graças diga, a qual foi Deus. a profissão que eles seguiram? O Júnior, ele é empresário, né? O Edmundo Catunda. Ele é empresário, É de que área? ele de construção, tá? O Gustavo, trabalha na Caixa Econômica, mas ele se formou em turismo, é turismólogo. E a Vanessa fez psicologia, e aí, faltando poucos semestres, ela parou de fazer, e ela terminou agora recursos humanos. E aí, casaram, tiveram filhos, que são seus netos, Que assim. são Chega os meus lindos. Chega se entusiasma quando fala, não é? Me transformo, e foram grandes motivos, foi uma grande motivação, fora a minha fé, de ficar boa para vê-los crescer. E aí, vamos pegar desse ficar boa, porque a gente não vai ter tanto tempo agora, mas a gente depois passa todo o outro bloco falando nisso. Então, estava nessa luta, mas ela sempre com sorriso, sempre foi essa pessoa alegre, Sempre. passava energia positiva e que nunca lamentou. Era sempre uma pessoa que fazia, que encontrava soluções em vez de problema e, de repente, se deparou. Divida com a gente agora, até porque foi uma coisa que você queria, disse a mim que queria ajudar quem estava em casa. Olha, com a sua experiência. Cláudia, eu sempre me cuidei, todo ano eu fazia os exames, né? Fazia mamografia, ultrassonografia, me cuidava. Eu tenho um exame que é datado de 31 de julho e eu não tinha nada, tá? Pelas imagens, eu não tinha nada. Quando foi exatamente dia 30 de dezembro, 5 meses depois, eu estava deitada na rede e eu tenho mania de deitar assim e botei a mão aqui. E quando eu botei, eu senti um caroço. E não era coisa pequena, não. Então eu liguei para a minha médica e falei para ela: Rita, eu senti agora um caroço na minha mão. Ela disse: mas você não fez exame? Quando? Não foi no meio do ano? Eu disse: fiz. Ela disse: ah, mulher, então não se preocupe que não é nada. Era final de ano, era Réveillon, eu fui para o Réveillon, mas na segunda-feira eu estava lá. Quando a Rita fez o exame em mim, ela disse: olha, realmente tem aqui um caroço, tem um tumor, mas vamos fazer todos os exames. Eu estava com uma viagem marcada para ir para o Maranhão, conhecer os Lençóis Maranhenses. Depois de ter trabalhado o ano inteiro, os 3 horários, eu disse: eu tenho que tirar umas férias. E disse a ela: Rita, eu posso viajar e fazer esses exames na volta? Ela disse: pode. Eu disse: até porque eu já estou com tudo marcado, com tudo comprado. E fui, viajei. Só que durante a viagem, a cabeça da gente é fogo, né? Durante a viagem, eu botava a mão e eu achei que a coisa estava aumentando. E estava mesmo, porque já estava começando a aparecer através da blusa, através da roupa, já dava para aparecer. E aquilo foi me incomodando, né? Fui quase que entrando em desespero e voltei, antecipei um pouco a volta. Aproveitou um pouquinho, mas antecipou. Aproveitei, mas aí tem o lado racional, tem o emocional e tem o racional, né? E aí eu voltei e já estava em cima de começar as aulas. Já estava em cima de reiniciar, ou seja, eu não teria mais tempo de voltar para fazer o tratamento. Ou se o que eu tivesse. E fui fazer. Dei o primeiro exame, não deu nada. Aqui não foi confirmado.
Eu comecei a dar minha aula normal, mas aí aquilo começou a doer. E eu cheguei aí para a médica e uma médica disse, olha, se você está pensando que é câncer, não pense por aí, porque câncer não dói. Bom, se não doía, o meu doeu. E aí foi... Os diversos tipos, Os né? diversos tipos. E aí eu fui, né, para fazer os exames. Tive que fazer a corebiópsia. E com a corebiópsia foi confirmado um tipo de câncer ductal infiltrante, que segundo Isso o médico... É raro? É. A doutora Miriam não podia ser um comum, né? Não, para mim não tinha que ser, não. Tinha que ser diferente para enfrentar tudo diferente. Recebi o exame, Cláudia, é o impacto. Não dá para ninguém descrever Se o não que sentir. sente. Primeiro, eu posso dizer a você assim, eu adoeci, eu recebi o exame do dia para a noite. Porque um dia eu dei aula até 10 horas da noite. No outro dia, 10 horas da manhã, eu estava com o exame mostrando que eu estava com um tipo de câncer que eu não poderia demorar. Aí lá vai, né? Primeiro, a primeira coisa que eu disse, jamais eu vou perguntar a Deus, por que eu? Muito pelo contrário, eu tenho que dizer, meu Deus, obrigada, agora, pelo amor de Deus, me diga o que é que o Senhor quer de mim. E foi isso que eu fiz, Cláudia. Eu disse, eu quero entender a sua linguagem, né? E ele lhe deu a resposta? Me deu a resposta como me dá até hoje. Coisa linda. Né? Olha, eu cheguei, eu fui para Dr. João Derbal, que para mim é o maior nome, é a pessoa que eu tenho maior consideração. Foi quem me operou, foi quem orientou no tratamento. Fiz o meu tratamento na Clion, fiz as químios na Clion, fiz 33 rádios na Santa Casa. Ou seja, eu fiz o tratamento todo completo como se deve. Mas tem um detalhe. Na primeira consulta que eu fui, antes de começar a químio, que eu fui para a doutor André, que é da Clion, né, que é um oncologista. Primeira coisa que quando eu cheguei, eu não parava de chorar. Não parava de chorar e não admitia que ninguém dissesse não chore. Porque é a dor, é o luto que eu preciso viver e que eu preciso sentir. A primeira coisa que eu disse ao doutor André, doutor, eu vou fazer químio? Ele disse, vai. Vou ficar sem cabelo? Ele disse, vai. Aí o chororô, terrível, porque imagine, eu com cabelo grande, bonito, que todo mundo falava. E eu disse, pois então, doutor, para tudo isso me passe um tranquilizante, porque eu vou passar por essa doença, mas eu vou precisar estar de cabeça erguida e forte para... Nessa hora a psicóloga fez a diferença. Ser psicóloga e entender que esse medicamento Cláudia, seria necessário. Vou lhe dizer uma coisa. A psicologia pode ter feito diferença, mas o Deus que saiu de dentro de mim, que surgiu... Não precisa ser psicólogo. Não precisa. Então, quer dizer, na hora em que você estava em todo aquele, vamos dizer, desespero, você encontrou força conversando com Deus. Olha, nesse primeiro momento. Aí ainda não, viu? A história é bem interessante. Tá? Como a gente tem um minutinho só, né? Então a gente dá só uma introdução para que as pessoas fiquem curiosas para o próximo bloco, né, Miriam? Mas aí você disse, eu só peço uma coisa, doutor Aderbal, me passe uma medicação para que eu possa enfrentar. E você tinha me dito uma coisa bem bonita aqui há pouco tempo, que é, por que você queria aquele antidepressivo? Porque eu não queria chorar, eu não queria me derrubar, tanto como eu vejo as pessoas, e eu queria ter a serenidade para pensar como deveria pensar, com a razão e não com a emoção. Ou seja, que a sua emoção negativa do desespero não dominasse o seu tratamento e o que você teria que enfrentar. E nunca achei que fosse morrer não, viu? Isso é maravilhoso, né? Não, nunca. Até porque você tem muitos exemplos. Fiz né? cada pacto com Deus, era assim, primeiro João Vitor passou no vestibular. Aí o pacto era, deixa eu ver João Vitor se formar. Bom, mas aí vai ter muitos pactos, não vai ter?
Olha que ela começou com um pacto, né? Deixe o meu neto se formar. A gente volta daqui a pouquinho para continuar com essa história. Até já.